Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Vale 3, em homenagem à fé lá do grupo de Vale 3. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então hoje nossa gloriosa Vale, nós vamos rapidamente olhar os fundamentos aqui, mostrar que ela vem desvalorizando nos últimos 12 meses em 0,42, né? Um belo ajuste de preço, né? Tá com DY de 12,48, mas como já conversamos em vídeos anteriores, isso é um fake news, tá? A melhor comparação de DY é quando o papel está em alta, tá lá no topo da estrutura e você olha o yield dele. Isso significa que o papel está com uma relação de retorno em relação ao dividendo e o seu preço alto interessante, tá? Então esses 12,48 não é o real da Vale. E no último vídeo nós mostramos aí o período histórico, né, que isso aí foi agregado, tá? Provavelmente esse DY vai cair quando for pago esse dividendo, né, de 4 de setembro de 24, que aí vai ajustar, né? Os dividendos que nós vamos ter de referência vai ser entre o período de setembro de 2023 para 4 de setembro de 24. Então, vocês podem ver que aqui agregou em 2022, por exemplo, mais dividendos no período, né? Então, quando a gente vê aqui que no período de 2022, o recebimento de dividendo foi de 3,71, né? 2023, ele caiu um pouco mais, né? Então, podemos dizer que no futuro a gente vai ver um ajuste de dividendo para baixo da Vale do Rio Doce, tá certo? Outro comparativo interessante é em relação aos índices de 10 anos, né? Então, Vale passou por um período de tempo curto entre 2014, agosto de 2014 a 2018, abaixo de CDI, depois surfou na onda da valorização, né? De 2018, janeiro de 2018 até o momento está acima do CDI. Então, quem comprou Vale em 2017, tá? Nunca ficou abaixo do CDI, exceto em um mês, em março de 2020, tá? Foi a crise de 2020, né, pessoal? Aí tem que ter um desconto, né? Risco sistêmico. Então aqui, durante todo esse período, a Vale ficou valendo mais que o CDI. E aqui, logo depois que teve o Covid, né, que começou a aparecer a solução da vacina, a Vale voltou a valorizar, né? Boom de commodities, China comprando minério de ferro lá em cima, e agora ela está se aproximando da média, né, pessoal? Então a Vale realmente ela pode cair um pouco mais. Então veja que estudo comparativo em relação ao CDI, né? Então a Vale, com tudo isso que aconteceu, ela ainda está com um ganho muito maior que o CDI, tá certo? Outro detalhe interessante que a gente vai falar é sobre o lucro líquido versus cotação. Percebam, pessoal, que agora que a cotação está vindo para baixo do lucro, mesmo com a melhora do lucro, né? Aqui, ó, houve uma melhora do lucro, né? A gente ainda vê uma tranqueira, né? O preço está encolhido aqui nessa região. E o setor de materiais básicos, como um todo, está sofrendo muito, né? No mundo todo. E aí, pessoal, a gente vai comparar a Vale também com a Brap, né? Então a gente vai agora ver a Brap. Vale com Brap tem um desconto de hold, né? Que já está em mais de 30%. Quando a gente olha nos dados fundamentalistas, né? A gente vai ver que está abaixo do VPA, né? Então tá 0,88, tá?
O DY é maior, mas também está na mesma situação que Vale, mas ainda assim, quando a gente compara os dois papéis que estão bastante amassados, né, a gente vê que a Brap paga um rendimento maior do que a Vale do Rio Doce, tá? Um PL muito interessante, né? Frente à cotação, que faz a Brap estar entre as melhores, né? Olha a quantidade de estrelinha, né? 3 estrelinhas, faturando a estrelinha no PL, no PVP e no ROI. Olha que interessante, tá? E agora, pessoal, vamos fazer a comparação com o CDI e IPCA. Olha aqui, que diferença, né? Então, vocês podem perceber que em 10 anos a Brap está mais descontada que a Vale. Então, vocês viram que a boca da Vale está maior. Tá? Então, é por isso que algumas pessoas, alguns investidores comentaram comigo, né? Isso não é recomendação de compra nem de venda, que andaram trocando, né? A Brap, a Vale pela Brap, né? Pelo menos eles fazem essa alternância em função do pagamento de dividendos, né? Que existe um delay entre o dividendo da Vale e da Brap, né? Então a gente pode ter certeza que como a Vale entregou dividendos, a Brap também vai entregar, né? Ela tem uma diferença, que ela tem um problema judicial aí com a questão de hold, mas que isso pode ser empurrado para frente e o desconto já está embutido no preço, né? Não é à toa que o desconto de hold é de 30%, né, atualmente. Ele se alargou, né? Quando a gente olha aqui num gráfico diário, a gente vê que existiu uma paridade aqui nesse período, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Todo esse período aqui existe uma paridade. Quando foi em fevereiro de 24, essa paridade diminuiu, né, pessoal? E aí começou a abrir a boca aqui, ó. Tá? Essa linha roxa é a Brap e aqui é a Vale do Rio Doce, tá? Então percebam a diferença de boca, né, aberta. Então façam os seus estudos e vejam o que é mais vantajoso para vocês, tá certo? Dito isso, pessoal, então agora vamos olhar, tá, as opções, tá? Vamos para as opções de Vale. O que a gente pode estudar em Vale do Rio Doce, né, pessoal? Vamos lá. Tá? Primeiro, a gente tem que olhar a faixa de preço, né? Como é que está o comportamento dos preços através das marcações do Merenda, né? O que é que o Merenda está enxergando em Vale, tá? Então, no meu estudo, que é de faixa de preço, tá? Fique bem claro isso, tá, pessoal? A gente vê ela aqui numa lateralização e aqui, pessoal, nesse período histórico aqui, tá? Nesse fundo aqui, ó, que foi em 31/5/23, as operações de venda de put todas deram certo, né? Então quem trabalhou nessa região de preço aqui foi vitorioso na venda de put, certo? Olha como é que é gostoso trabalhar com a faixa de preço, pessoal. Olha que delícia, ó. Então aqui a gente está vendo novamente o fundo, né? Foi feito, o papel resistiu, né? Dentro dessa banda entre 58 e 57 e 54 e 88, né? Então é uma região clara de Merenda, né? Então aqui você tem diversas opções, né? Montagem de booster, aerocondo, trava de crédito de alta nessa região de fundo, né? Até uma travinha de baixa aqui nessa região aqui, ó, de crédito também interessante, ó. Isso aqui é o estudo que o Merenda está fazendo. Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá, pessoal? Beleza? Então, ela está na região de 3, tá? A Vale está na região de 3. Eu vou tirar essa reta de topo aqui para mostrar o que é a região de 3, ó. Metade do preço, ó. Então ela superou, ela tocou, aqui bateu e não conseguiu romper a região de 58 e 57. Então vocês podem ver que a Vale do Rio Doce não está tendo força suficiente para rompimento, tá, de resistência.
A outra resistência muito interessante é nessa região aqui, ó, de 58, de R$ 60,09. A próxima resistência ficaria aqui no 62,98 e a próxima em 65,17. Então o mercado está jogando a Vale 3 para baixo, né? Então se a gente fosse olhar com uma vista mais alongada aqui, ó, a gente percebe aqui pelas retas merenda, olha aqui, ó, que tá topo abaixo do topo anterior. Fundo maior, porém topo menor. Então aqui correção novamente. Percebo que o tamanho dessa correção é muito semelhante a esse, ó. Ó. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha que coisa linda, ó. Muito parecido, tá vendo? Tamanho da correção, ó. Muito parecido, tá? E aqui ela veio e trouxe, vou deixar o traço aqui para facilitar a visualização, ó. E veio aqui para cá, se distanciando um pouco, né, da correção anterior, né? Então a gente tem uma barra de venda aqui, né, na sexta-feira, né? Então a Vale ela está no divisor de águas, tá? Então ela tem mais para descer do que para subir, tá certo? Aqui, ó. Beleza? Então eu posso arrastar aqui para essa área aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ó. Tá bom? Então aqui ela tem um range menor e um range maior para cair, tá? Então aí é onde entra a operação de Airo Condor, né? Então acima dessa região aqui de R$60, tá? E abaixo da região de 54,88, né? O que vai dar uma garantia maior, né, para quem está montando operações desse tipo. Aí você é um merendeiro e você diz assim: merenda, eu tô querendo ter Vale na minha carteira. O que eu faço? Então, no último vídeo nós mostramos uma operação que permite que isso aconteça e com um ganho muito interessante, né, de desconto para você exercer a sua put de Vale do Rio Doce. Tá? E como ela mostrou esse candle vendedor aqui, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né, na segunda-feira, mas a força é maior de venda do que de compra. Tudo muda no mercado financeiro, mas por enquanto a gente entende que ela quer trabalhar nessa região entre 58 e 57, tá? E 54,88. A tela está muito grande, eu tenho que ficar esticando a minha lata aqui, porque eu ainda não comprei a câmera para melhorar a imagem do merenda aqui nesse computador. Então, perdão para a turma aí por isso, tá? Então, pessoal, aí é que tá, né? Ela pode também vir até aqui. Não sei, quem sabe é o mercado. O merenda não sabe de nada. O merenda não sabe de nada. Quem sabe é o mercado. O lado direito não pertence ao merenda. Mas olha a diferença do zigue-zague de alta, topos e fundos ascendente, para topos e fundos descendente, né? Então a gente não sabe se aqui vai formar mais um topo, né? Então, pessoal, olho no lance Vale do Rio Doce, tá? Olhando para a grade de opções, o que é que nós temos, pessoal? Vamos lá. Grade de opções, pessoal. Parece minha criança. Vamos embora. Ela não quer subir, ó. Subiu, agora subiu. Tá? Vale 3. Pronto. Agora começa o estudo de opções, tá, pessoal? Pronto. Agora apareceu a criança, tá? Então, pessoal, o que a gente pode
estudar aqui, ó, quantidade de negócios que ocorreu na região de 58 e 55 e 57 e 55, dá a entender para o Merenda que tem alguém operando booster aqui nessa região de preço, tá? O que seria essa booster, né? Seria uma compra de call no 58 e 55, uma venda de put no 57 e 55, tá? E ela sendo dobrada, né? Então isso vai te dar um crédito, certo? Você vai receber um crédito, beleza? Então isso favorece ao vendedor da Vale U593. A 593, o strike é 57 e 55, tá certo? Então tá aqui praticamente na linha do dinheiro, né? Você vai receber aqui um prêmio, tá? Uma diferença do prêmio, que seria esse prêmio, para 100 papéis. Primeiro, eu comprei uma put no 58 e 55, paguei 1,71. Então, saiu do meu caixa, tá? Saiu do meu caixa R$ 171, tá? Então eu paguei R$ 171 pela compra da opção do strike 58,55, vencimento em 20/9. Quando eu vendo duas vezes a put do strike 57,55, então entra um caixa. Na primeira venda entra, tá? 1,22. Então eu vou subtrair menos 1,22, tá? Menos 1,22, tá? Então, o meu resultado, tá? Tá errado aqui, peraí, pessoal, tá errado. Eu vou somar primeiro, tá? Eu vou somar primeiro. A calculadora está duplicando aqui, pessoal. Tem alguma coisa errada aqui com a minha máquina, peraí. Pronto, vamos ver se vai. O computador está travando, pessoal. Ainda tem que trocar a máquina, só faxina. Então, 1,22 vezes 200 puts vendidas, eu vou receber um crédito de R$ 244. E eu tenho que subtrair com crédito, com débito, né, de R$ 1,71, né? Então, menos 1,71, 171. Então, eu recebo R$ 73 para fazer essa operação, tá? Então, se a Vale disparar, eu ganho R$ 73. Se a Vale cair, tá certo? Eu embolsei R$ 73, tá? Mas eu vou ter que exercer 100 puts de Vale nos 57 e 55, pessoal. Então, perceba uma coisa. Só aqui eu já estou recebendo R$ 73, então eu tenho que subtrair do meu preço médio, tá certo? E como a booster é uma trava de baixa, então eu vou ganhar a diferença, né, da queda, né? Então esse strike aqui que eu vou zerar, eu vou zerar a minha put e a minha call, tá? De cima, né? Então a trava de baixa eu vou ter que zerar, sendo que 58 e 55 eu vou zerar a diferença. Quando eu zero a diferença na venda, que vai ser um valor maior do que eu paguei, eu vou zerar com esse dinheiro a minha put, que eu vendi 200. Quando eu faço isso, pessoal, eu recebo ainda uma diferença. É aí que está a sacada. Você recebe
algo mais para ser exercido. Então você ganha uma proteção, um desconto no preço quando você faz a venda a operação booster, tá? Booster reverso. Então essa é uma das vantagens do booster reverso. Se der errado, o que é dar errado? É você ver o papel subir. Só que ainda assim você tira do mercado R$ 73. Então tá custoso receber R$ 73 se o papel subir, tá certo? E para fazer essa operação, lembre-se, você está disposto a exercer, tá? Você está disposto a exercer uma das 100 puts. Você está disposto a exercer 100 puts, porque a outra, com mais a compra, vira uma trava de baixa. E trava de baixa você ganha dinheiro quando o mercado cai. Então tá aí uma merendinha saborosa para você degustar caso a Vale caia, certo? A Vale caia, certo? Então isso é uma operação booster para setembro. Para o mês de outubro, pessoal, a gente verifica que tem coisas interessantes, ó. O papel está 57,40, tá certo? 57,40. E a gente namorando uma put, estudando, né, uma put, por exemplo, no 56,55, no 56,05, mais interessante ainda. Então perceba o seguinte: quem vende uma put a seco tem o dinheiro. Ah, Merenda, eu tenho 5.605, que é para comprar 100 papéis. Merenda, eu tenho essa grana. Então, quando o camarada tem o dinheiro para comprar um real compromisso e ele vende uma put R$ 1,15 de prêmio, né? Porque quando você vende a put, você recebe uma merenda de R$ 1,15. No caso dessa put que teve 53 negócios, com vencimento em 18/10/2024, código VALE V605. Então, você vai ter aqui, pessoal, olha aí esse negócio dando problema. Você vai ter aqui, por exemplo, o strike 56, continuando, pessoal. Então, quando é o vendedor dessa opção, né? Foram 53 vendedores, tá? Teve 53 negócios individuais, tá? Então esses vendedores, eles simplesmente estão dispostos a comprar a Vale no 56,05. Quer dizer que vai dar exercício? Não. Se o papel subir e ficar acima de 56,05, não teremos exercício dessa opção, com vencimento em 18/10/24. Nesse período todo, você pode deixar o dinheiro da Vale na renda fixa, tá? De liquidez diária, né? Você pode deixar no CDB aí o dinheiro, né? Vai render alguns centavos para você. O negócio é o dinheiro não ficar parado, né? Tá sempre rendendo alguma coisa a teu favor. Quando você coloca 56,05, que é o valor do strike, que você tem que honrar o compromisso, menos, tá? O prêmio de R$ 1,15, nós teremos um preço médio de R$ 54,90. Então você reduz o seu preço médio e você vem para essa zona aqui, ó. Zona do gráfico aqui, ó. Que legal, ó. Quando a gente olha o gráfico da Vale, ó. Ó. Olhando para a calculadora aqui, ó. 54,90. Ó, a gente vem aqui exatamente para essa região aqui. Então quer dizer, você está trabalhando com uma região de preço que poucas vezes o preço veio nessa região de 54,90, tá? Então quando você vende essa put, você está indo para essa região. Então você aumenta a sua segurança e a sua possibilidade, se é o seu desejo de ter Vale na carteira, se é o seu desejo de ter Vale. Então, se ela cair até essa região de 54,80, você vai ser obrigado a comprar e o que vai te dar de head, né,
é justamente o prêmio da opção. Então, no caso de um papel em tendência de baixa, é muito mais interessante a gente vender put para comprar o ativo ganhando alguma coisa com isso, né? Jogando o seu médio para baixo. Então, toda vez que um papel entra em tendência de baixa e você tem o desejo de adquirir o papel, na minha humilde opinião, é inteligente fazer isso através de uma venda de put, tá? E aí você tem uma oportunidade. Quando a gente olha o gráfico da Vale no mensal, a gente verifica aqui, olha que coisa interessante, tá, pessoal? Olha que coisa interessante. Olha aqui. Ó, é uma região historicamente pouco batida há anos, né? Então, aqui em 2020 bateu nessa região, em 2021 bateu nessa região, em 2022 bateu nessa região, em 2023 bateu nessa região e agora, tá, não tocou nesse fundo, aqui ainda não tocou, né? Então você pode ter a chance, né? Quem vendeu, acredito, talvez nisso que eu estou falando, de ter garantido um prêmio para comprar a Vale mais barato caso ela venha nessa região. E se não vier, e se o papel subir, você fica com prêmio só para você, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar de Vale, tá? Temos também o dividendo sintético, mas o dividendo sintético, quando o papel está muito descontado, está muito caído, normalmente é bom fazer o dividendo sintético com o papel na hora que ele respira, né, para você aumentar a sua segurança, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar de Vale. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!